sociais. Então, acho que é um tema fundamental que a gente precisa se debruçar, precisa discutir muito ainda sobre ele. E eu fico muito contente de poder receber o Silvio aqui. Peço uma salva de palmas para ele. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de participar desse momento, ainda mais que o convite foi feito pela Cláudia, né? A Cláudia, eu tive a honra de ser professor da Cláudia, mas é daqueles processos em que você, sendo professor, mais aprende do que propriamente ensina para o seu aluno. Então, aprendi muito com a Cláudia, então agradeço bastante o convite e a honra de poder participar desse momento. E eu quero inicialmente falar sobre esse tema racismo e educação, colocando aqui eu diria, fazendo algumas afirmações que eu não sei como vão soar no ouvido de cada um e de cada uma dos senhores e das senhoras aqui. Mas é que essas afirmações são necessárias para que a gente possa tratar a questão racial tal como ela deve ser tratada. E desde já, eu quero contar uma coisa que aconteceu nesses dias em que eu me preparava para estar aqui com vocês. Aconteceu uma coisa bastante curiosa, né? A Cláudia me sugeriu, fazer uma inconfidência aqui, que eu falasse sobre história da educação no Brasil e relacionasse isso com a questão racial. Eu acabo de lançar um livro sobre racismo, o que é racismo estrutural, é um livro que eu acabo de lançar, em que eu trato o racismo e a questão da raça conectados, né? São questões que são conectadas com a história. E eu peguei alguns livros, né, que eu considerei que são importantes sobre a história da educação, fiz uma pesquisa, consultei alguns amigos meus que são especialistas em educação, são educadores mesmo de formação, e pedi a eles, olha, me indiquem os livros que vocês consideram mais importantes sobre a história da educação no Brasil, e eu quero estudar, eu quero ler esses livros para que eu possa estabelecer essa relação de maneira competente, enfim, porque eu tenho uma apresentação muito importante para fazer. E eles me deram esses livros, enfim, passaram alguns livros, inclusive alguns de forma digital. E eu, por curiosidade, fiz uma coisa, eu coloquei assim, no localizar, na busca, a palavra raça ou racismo em um desses livros que é muito importante. Enfim, não vou falar aqui qual é, né? Mas a questão a palavra raça não apareceu nenhuma vez. Nenhuma vez no livro inteiro. E olha que não era um livro escrito por um único autor, era um livro organizado, em que vários autores escreviam sobre a história da educação no Brasil em vários períodos. Então, a palavra raça não apareceu. A palavra negro apareceu algumas vezes, apareceu acho que umas 4 ou 5 vezes, num livro que tinha umas 300 páginas. Aí eu comecei a achar estranho, eu pensei assim, bom, das duas uma. Ou eu estou estudando coisas que são absolutamente irrelevantes, né, que é a primeira coisa que eu pensei, acho que eu estou estudando algo que não tem a menor importância, a questão racial não é tão importante quanto eu acho que é, ou as pessoas não estão dando a devida importância para a questão racial. Fiquei entre essas duas possibilidades, mas aí me veio uma terceira possibilidade. E a terceira possibilidade eu quero tratar com vocês aqui hoje. Talvez a questão racial e o racismo, né, que a gente vai falar disso daqui a pouco, a gente tem a ideia de que a raça, né, a ideia de raça é que cria os racismos e o racismo, mas na verdade a gente vai ver que é o contrário. O racismo é que cria a raça. O racismo é um processo em que a raça, a ideia de raça vai sendo produzida e reproduzida ao longo da história e por meio de um processo político. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas a grande questão é a terceira alternativa a essa ausência do debate racial, ou dessa quase ausência, eu não estou dizendo que ninguém debate isso, há pessoas importantíssimas que debatem isso no campo da educação, mas esse silêncio que nos leva a esse interesse pela questão racial se dá pelo fato da gente enxergar a questão racial ou racismo como algo que é estranho à educação. Nós somos educadores, todos nós aqui, e nós acreditamos de alguma maneira que a educação ela é uma espécie de antídoto contra o racismo e contra os males do mundo. Nós acreditamos de alguma maneira que a educação ela é capaz de transformar as pessoas, e a educação transforma as pessoas mesmo. A educação é um processo de formação, de construção de sujeitos. Sujeitos que terão um papel importante na vida social, na confecção do que a gente chama de história, sem dúvida alguma.
Só que o problema é que a gente acha que a educação ela sempre tem um papel transformador e emancipador. E não é exatamente assim. Então, eu já começo fazendo uma afirmação que para mim é muito difícil de fazer como educador. Eu diria o seguinte, senhoras e senhores, se não fosse a educação, o racismo não teria como se reproduzir. Sim? O racismo, ele faz parte de todos os projetos e dos processos educacionais. O racismo não tem como se reproduzir longe das políticas educacionais. Então, talvez esse silêncio em relação à questão racial seja o fato de que nós naturalizamos o racismo de tal modo que ele não aparece diante de nós como um problema. E quando ele aparece como algo externo àquilo que a gente quer fazer e não como algo que está diretamente relacionado àquilo que nós vamos fazendo, àquilo que nós estamos fazendo há muito tempo. Então esse é um ponto que eu quero refletir com as senhoras e com os senhores. O papel da educação na reprodução do racismo. E ao mesmo tempo, nós temos que pensar o seguinte, bom, diante dessa notícia trágica, será que é possível pensar a educação dentro de um projeto emancipador? É possível fazer isso, mas desde que a gente entenda a educação como algo relacionado a dois outros elementos, que também, eu sou um jurista, né, de formação, sou formado em filosofia, enfim, no meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, tentei juntar filosofia com direito, eu sou doutor em filosofia e teoria geral do direito, meu pós-doutorado também é nisso, mas eu fiz uma coisinha também que foi muito difícil de fazer. Eu juntei tudo isso com economia. E aí eu comecei, pois é. E aí a gente vai entendendo o seguinte, né? A gente só consegue pensar a educação, e isso aí, estou falando para quem já sabe disso, mas a gente só consegue pensar o direito e a economia se pensar a filosofia. Não existe possibilidade de você pensar economia sem pensar também o papel que a educação, né, e que a cultura, de uma maneira geral, joga na formação dos sujeitos que vão se relacionar dentro do ambiente socioeconômico. Não tem economia. A economia é uma relação social. A economia é uma relação social. Isso é importantíssimo. Então, o que a gente chama de mercado, né, por exemplo, o que a gente chama de capitalismo, nada mais é do que um complexo de relações sociais em que indivíduos assujeitados mediante um processo político desenvolvem um determinado tipo de relação. Né? Ou seja, a gente não consegue falar de economia sem falar de filosofia e não consegue falar de educação também sem falar de filosofia. Agora a gente tem que fazer a volta. Né? Não dá para falar de educação sem falar de economia e sem falar de economia política, o que é mais importante. A gente fala muito pouco de economia. Então, se a gente pensar a educação dentro de um projeto emancipador, transformador, dentro de um horizonte de mundo que não é isso que se apresenta diante a crise, o caos que se apresenta hoje no mundo, nós temos que pensar também a educação como um projeto, um processo, um projeto político. A educação é política. Eu sei que isso soa mal, né, nos tempos de hoje, né? Educação, política, não quero saber de política e tal. Mas enfim, mas essa é a notícia triste, né? Ou seja, a gente só tem saída na política. A política, a educação é política. Então eu quero que nós entendamos isso, essa relação entre raça, racismo, educação, economia, política. Né? Então é dentro disso que eu vou construir essa conversa com as senhoras e com os senhores hoje. Então vamos começar falando sobre o que eu, amparado numa série de autores e autoras importantes, entendo por racismo e por raça. Tá? Vamos começar por aí. A gente precisa tirar da frente essa ideia de que raça e racismo são coisas que são alheias à nossa vida, à nossa profissão, né? Enfim. É só para não acharem também que eu estou falando só metade da história, quando eu falei que não dá para se pensar a educação no mundo de hoje sem pensar o papel que o racismo desempenha na educação, eu também quero falar do direito, tá? Para não acharem que eu estou fazendo defesa de uma das minhas profissões, né? Que sou advogado de formação, enfim, sou advogado atuante. Mas a grande questão é, se não fosse o direito,
muitas desgraças que ocorrem no mundo não teriam como acontecer. Tá? Ou seja, é isso mesmo. O direito é um veículo fundamental para todos os horrores que nós assistimos no mundo. Inclusive o racismo. Não existe racismo e raça sem direito. Né? Tá? E eu vou demonstrar aqui, eu quero mostrar algumas coisas importantes para vocês aqui a respeito disso. Então vamos lá. Primeira coisa, raça é algo que só pode ser pensado no campo da história. Raça tem história. A ideia de raça não tem o mesmo significado, não mantém o mesmo significado ao longo da história, a raça, a concepção de raça, e ao mesmo tempo a concepção de raça, mesmo dentro de um mesmo período histórico, não tem o mesmo sentido, a depender também do local, do contexto em que esse termo é utilizado. Tá? E quando eu falo de raça, não estou falando só de negro, e não estou falando só de indígena, eu estou falando de branco também, porque branco também tem raça. Apesar que a racialização do branco funciona de uma outra maneira. Porque o branco, eu escrevo no livro, branco é uma raça cuja principal característica é não ter raça. É isso. Ser branco é nunca ter que pensar a respeito da sua própria raça. É nunca ter que ser racializado, e por isso que é raça. Por isso que eu acho muito engraçado, toda vez que você vai falar de racismo, né, com pessoas brancas que não entenderam ainda essa questão, elas falam que é identitarismo, né? E eu acho muito engraçado porque, assim, como a sua condição racial ela se revela também no seu discurso, né? Aquele que fala de identitarismo está revelando na sua crítica ao identitarismo a sua própria identidade como branco. Né? Ou seja, porque só os outros têm raça, só os outros têm identidade. Ser branco é não ter identidade, não ter raça, é ser universal. Olha só. Então vejam que interessante. Então isso é uma questão histórica. Agora, por que eu falei também que é uma questão contextual histórica? Pelo seguinte, o branco é branco aqui no Brasil. Só que eu conheço um monte que entra em depressão, sabe por quê? Quando ele vai para os Estados Unidos, por exemplo. Aí ele descobre terrivelmente que lá ele não é branco. Ele é ticano, ele é latino. E ele vai perceber isso sendo tratado como um latino e como um ticano, ele vai ser racializado. Ele vai perceber isso, principalmente, vejam, e quando ele... eu não estou falando dos brancos mais pobres, né, ou de classe média baixa que conseguem comprar aquele pacote, tal, e vão para lá, enfim, vão nos lugares turísticos e voltam. Vamos pensar aquele que vai estudar lá e que vai pensar que vai fazer parte da elite branca nos Estados Unidos ou na Europa. Esse aí que entra em depressão. Porque ele vai perceber que as coisas não funcionam desse jeito. Não funcionam. Ou seja, ser branco aqui não significa ser branco lá. Esse é o grande fardo do homem branco da periferia, do capital, né? Do subdesenvolvimento. Qual que é o grande fardo? O grande fardo que ele carrega é que para ele ser branco, ele precisa a todo momento afirmar a sua branquitude sobre outras pessoas. Né? Porque o pior medo é ser negro, né? E não ser aceito por aqueles que de fato são brancos, né? Que são aqueles que moram nos países centrais. Ele não é americano, ele não é norte-americano, ele não é estadunidense, ele não é canadense. Ainda se ele for canadense, ainda da parte francesa, ele também está meio complicado, né? Porque os canadenses da parte francesa são chamados, né, de noir, né? Eles são chamados de negros canadenses também, porque são latinos. Né? Então vejam que raça é uma questão absolutamente vinculada ao contexto histórico. Não se retira a raça de contexto histórico. Tá? Então esse é um ponto fundamental. E para nós é um alento, né? Ainda bem que é. Então significa que ser histórico é sinal que pode ser superado. Que bom, né? Que bom que é histórico. Sinal, então, que nenhuma luta é em vão. Agora, raça pode ter sentido em várias coisas. Né? Pode ter sentido, por exemplo, em características físico-biológicas, onde determinadas pessoas vão sendo identificadas a partir de tais características como membros de um grupo.
ou então pode ser identificado a partir de um pertencimento a certas práticas culturais. E essas pessoas são racializadas porque comungam dessas mesmas práticas. Então vejam, então, o racismo ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo também, pode ser uma mistura, né, de características biológicas que alguns indivíduos compartilham entre si, que são identificados. Às vezes nem compartilham, mas quem cria a raça não é a pessoa que é racializada, é o racista. Então ele decide para você aquilo que você tem em comum com outra pessoa, com outro indivíduo. Que, aliás, é uma característica da raça também. Quem é racializado e quem é subalternamente racializado, eu falo negros, indígenas, né, aqueles que são sistematicamente discriminados ao longo da história, uma das características é você perder a sua individualidade. Né? Ou seja, um negro quando erra, ele erra em nome de todo o grupo. É engraçado que outro dia alguém veio me perguntar assim, né? Falou assim, vieram me perguntar de um sujeito que anda falando umas bobagens aí, tal, e ele é negro, né? Político. Vieram falar para mim assim, puxa vida, você viu? Você viu? O que você está achando do fulano de tal que está falando aquelas besteiras? Ah? Mas por que você está me perguntando isso? A pessoa ficou meio constrangida, né? Então, estou te perguntando, porque ele é negro, né? Queria saber o que você acha. Eu falei assim, e o que você acha do Trump? Ah, não sei. Eu falei, não, porque ele é branco. Eu ia falar de outro presidente, mas eu resolvi não falar também, porque... Mas enfim, eu falei assim, e aí? O que você acha? Ele é branco. Você por que eu tenho que responder em nome de todos os negros do mundo? Perceberam então o que significa? Isso é ser racializado. Você responde pelo seu grupo. Você carrega o peso de todo o seu grupo. E isso tem consequências devastadoras na vida das pessoas que são discriminadas. Consequências devastadoras do ponto de vista social, econômico e também de saúde. Né? Também de saúde. Não basta você fazer uma coisa certa. Você precisa ficar acertando o tempo todo para mostrar que você merece estar em determinados lugares. Percebe? Então vejam, raça não é uma coisa que vocês devem buscar uma explicação. Raça não explica nada. Isso é um ponto importante. Raça não explica nada. Porque raça não foi feita para explicar nada. Raça foi feita para criar confusão. Raça foi feita para dividir as pessoas. Raça foi algo criado, a concepção moderna, contemporânea de raça. Porque vejam, raça antes da modernidade tinha um outro sentido. Aliás, nem tinha esse sentido, a gente não consegue nem reconhecer. Raça, como nós conhecemos hoje, é uma coisa que surge, começa a ser criada a partir do século XVI e só ganha os contornos que ganha no século XIX. Tá? Isso é bem importante dizer. O sentido de raça que surge no século XVI, na modernidade, já é um sentido de classificação de seres, né? Seja de animais, depois vai para seres humanos, depois no iluminismo ganha, na modernidade ganha um outro sentido, e no século XIX ganha um sentido científico. Agora, raça, tal como nós conhecemos, é um fenômeno da modernidade, que se liga com o que nós chamamos de modernidade. E, senhoras e senhores, vamos lá. Modernidade são várias coisas. Modernidade é capitalismo, modernidade é iluminismo, modernidade é racionalidade, mas modernidade também são coisas que pertencem a tudo isso. Ao iluminismo, ao capitalismo, é colonialismo e é escravidão. Tá bom? Isso é modernidade. A modernidade é esse pacote de desgraças. É isso que é modernidade. Então, quando se fala de iluminismo, de progresso, tal, tem que vir junto, né? Progresso, vem escravidão e vem colonialismo. Isso é fundamental. E veja, e quando vem escravidão, vem colonialismo, vem a raça junto. E quando vem a raça junto, a modernidade, a escravidão, o iluminismo, o que vem também? Vem o Estado, vem o direito, vem a educação. Perfeito? Então, a gente não pode desconectar essas coisas. Então, vejam, para que a raça se reproduza, e vejam que raça, aqui a raça ganha um outro contorno. A raça não é uma coisa, não é um conceito. A raça é mais do que isso. A raça é uma tecnologia de poder. A raça é uma tecnologia. Por meio da raça, a gente pode estabelecer e justificar meios de intervenção, de controle.
Tá? E agora uma coisa que interessa diretamente às mulheres. Não tem raça e não tem racismo, que é o processo de constituição da raça e tudo que ela significa de ruim. Não existe isso se não houver sexismo também do outro lado. Para que haja a reprodução da raça, é fundamental que haja o controle sobre o corpo das mulheres e a sexualidade das pessoas. Vejam que a primeira medida de todo Estado racista, eu não estou falando de Estado racial, porque todo Estado é racial, tá? Todo Estado é racial. Mas alguns vão além disso, são racistas. Se pautam pela discriminação sistemática e aberta e que tem contornos raciais. Agora vejam, uma das primeiras medidas, se forem estudar a história dos estados racistas, como a África do Sul, os Estados Unidos, né? O que acontece? Eles impedem casamentos interraciais. É isso. Porque se você permitir casamento interracial, sabe o que acontece? Você quebra a narrativa da raça, que começa a misturar. Aí você já não sabe dizer quem é negro, quem é branco, tal, você não tem como estabelecer certas formas de controle. Então é isso, ou seja, a raça é uma tecnologia. Então ficar tratando raça do ponto de vista moral, racismo é ruim mesmo, é um horror, tem que ser condenado moralmente. Só que isso não leva a nada. E o que eu tenho percebido é que no campo da educação, a questão racial tem sido tratada como uma questão moral, pura e simplesmente. E não é uma questão só moral. É uma questão política. É uma questão econômica. A raça é tecnologia. Tá? E eu quero que vocês pensem isso no contexto das grandes crises econômicas, hein? Porque toda vez que tem crise econômica, a raça ela exerce um papel central para a reorganização das coisas. Porque quando tem crise, é necessário decidir agora de maneira aberta quem vive e quem morre. Adivinha quem vive e quem morre na crise? Vocês já entenderam, né? É o que está acontecendo no Brasil, é o que está acontecendo nos Estados Unidos, é o que está acontecendo na Europa, é o que está acontecendo nos países da África. Vejam a crise da imigração. A gente fala de imigrante, só que a gente tem que racializar imigrante. Os imigrantes que estão sendo impedidos de entrar não são os imigrantes dos países centrais, não são os imigrantes brancos, são os imigrantes que são racializados. Isso é fundamental a gente compreender. Ninguém acha ruim que venha gente da Europa aqui no Brasil e tal. Ninguém acha ruim. O problema é haitiano, o problema é senegalês, é nigeriano, é gente que vem dos países árabes. Essas pessoas são racializadas e essas pessoas, veja, elas não são impedidas de entrar, só que elas vão entrar numa condição de racializados, para ganhar salário baixo, super explorados, profundamente violentados. Então eu quero que vocês entendam isso, ou seja, a raça é uma tecnologia de poder. Então é por isso que eu digo, a gente fala de raça, tem que falar de história, tem que falar de política. Falar de política é falar do quê? Falar de poder. Não tem raça se não tem poder. Poder organizado, sistematizado. Raça é história e é poder. Fundamentalmente. E notem, falar de política e falar de poder é falar, portanto, de conflito. Então, todas as grandes transformações que ocorrem na dinâmica da raça, elas também têm que ser entendidas como parte da resistência daqueles que são violentados o tempo todo por conta da sua condição racial. Senão a gente não teria política de cotas hoje. Senão a gente não teria, né, também encerrado a escravidão. Obviamente que tem uma condição conjuntural, contextual, para o fim da escravidão, ou seja, o Brasil acordou no meio da Revolução Industrial, só que a Revolução Industrial não significou também o fim da escravidão. Não significou. Então, as condições do fim da escravidão no Brasil, elas têm uma relação com a conjuntura da economia política internacional, nacional e internacional, mas tem a ver também com os processos de luta que aconteceram dentro do Brasil. Tá? Então, isso é muito importante, entender que raça é espaço do conflito. Então, a todo momento a gente está querendo mudar essa condição, né? Então, eu gosto muito da frase de Frantz Fanon, né? Frantz Fanon foi um psicanalista, filósofo, da Martinica, que estudou na França, enfim, fez parte, foi fundamental na resistência argelina contra a colonização francesa. O Frantz Fanon ele dizia: os brancos racistas criaram o negro.
Os negros fizeram o quê? Criaram a negritude. Tá? Da mesma maneira a gente pode falar das mulheres. O machismo criou a mulher. A mulher criou o feminismo, que é a transformação da sua condição de mulher. A sua afirmação como algo diferente daquilo que o ódio, que a violência fez contra si. Então é fundamental entender o como esses... Aqui, ó, vejam, eu tenho espaços de conflito e, portanto, espaços de resistência. Por isso que eu falei, a educação não é só solução, a educação é um problema. Eu estou afirmando isso aqui. A educação é um problema, não é solução, não. Essa história de que o problema do Brasil é a educação, isso é papo furado. O problema do Brasil é a desigualdade. Esse é outro ponto. A educação, inclusive, ajuda e muito a encobrir a desigualdade profunda que existe no Brasil. E agora, e veja, eu posso absolutamente falar de raça de uma maneira aparentemente positiva e continuar privilegiando a desigualdade. Querem ver como? É só trocar a palavra desigualdade por diversidade. Aí ficou legal. Aí eu falo diversidade, o mundo fica uma desgraça colorida. Entenderam? É uma desgraça multicolor. Né? Em vez de ter uma cor só, ela tem várias cores. É um arco-íris da desgraça. Então, vejam, isso aí, a questão não é essa. O racismo não é debelado a partir dessas questões. O racismo é isso aqui, ó, é o conflito. E se a gente não entender a educação como parte do conflito, porque, veja, dentro dos processos educacionais, tem gente que quer transformar as coisas. Que percebe essas coisas. Isso é o pensamento crítico, isso é crítica. O que é ser crítico? Ser crítico é você levar as coisas ao limite. Ser crítico é você entender qual é o limite de uma ideia ou de uma prática. Então vejam, quem é um educador crítico? Aquele que fala o seguinte, bom, eu sou educador, mas eu estou percebendo que tem alguma coisa errada no que eu estou fazendo. Então eu preciso denunciar, preciso falar a respeito disso, preciso tentar mudar as minhas práticas, preciso alterar dessas formas. E aí, não tenho certeza. Tenho certeza, quem fizer isso vai ter problema. Porque o amiguinho vai achar estranho, a diretora, que não é ela, vai começar a achar ruim. Você vai começar a ser chamado de tudo quanto é nome e tal, os alunos às vezes não vão gostar. É o preço que se paga. É o preço que se paga para você querer fazer alguma coisa diferente daquilo que está sendo feito. Mas é a noção de que você entende que aquilo que está sendo feito apenas reproduz esse mundo que você diz apenas que quer mudar. Isso é muito importante. Então, educação é o campo do conflito e pode ter consequências terríveis. Vamos falar de um educador que, inclusive, se complicou muito. Vamos lembrar do grande educador brasileiro, Anísio Teixeira. O que aconteceu com ele? Propôs uma mudança, tal, porque ele pensou o mundo criticamente, jogaram ele no fosso do elevador. Foi assassinado. Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, tantos outros, Paulo Freire. Ou seja, ser crítico é você entrar nisso aqui. E não tem como falar de raça de maneira decente sem ser crítico. Agora a escolha é de vocês. Certo? Bom, então tá aí. Agora, para que isso aqui se repita, veja, isso aqui é uma dinâmica, isso é um processo. Esse processo aqui de reprodução das condições em que a raça desempenha um papel fundamental na vida social, sabe como é que chama esse processo? Racismo. Racismo é isso aqui. Racismo é esse processo. Então, racismo é um processo em que as condições da desigualdade racial vão sendo reproduzidas, social e historicamente, política e economicamente. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui de como o racismo ele opera do ponto de vista estrutural, que é o que nos interessa. Uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, né? Se mantida a mesma arquitetura tributária, da tributação no Brasil, mantida a mesma arquitetura tributária, ou seja, a maneira com que as pessoas pagam tributos no Brasil, o racismo ele continua violentamente. E por que isso? Porque as pessoas que mais pagam tributo no Brasil, proporcionalmente, são as pessoas mais pobres. E elas são mais pobres, inclusive porque elas pagam tributo de maneira desproporcional. E por isso que elas continuam sendo pobres. E os ricos continuam sendo ricos porque os ricos
tem uma série de possibilidades de não pagar tributo. Então, por exemplo, quando a gente fica vendo o negócio do jogador de futebol, né? Ah, porque o jogador de futebol, não sei o quê, porque ele não a pessoa fica fazendo considerações morais sobre tributação. Eu acho isso fim da picada. Fulano de tal não vale nada, porque ele não paga tributo, não sei o quê. Não sei o quê. Gente, isso aí é uma inutilidade absurda. Porque, vejam, toda pessoa que é super rica ou rica tem à sua disposição toda uma série de tecnologias para não pagar tributo, ou para pagar o mínimo possível. Eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu sou advogado tributarista. Eu sou advogado tributarista, é a minha especialidade na advocacia. Por isso que eu gosto de economia, para entender essas coisas. Perceberam? Ou seja, qualquer pessoa que tenha muito dinheiro, ou que queira ter muito dinheiro, vai se servir desse sistema. Então existe um sistema de reprodução da desigualdade. O racismo, portanto, como ele justifica, como ele torna possível a desigualdade, inclusive do ponto de vista ideológico, subjetivo, o racismo ele também é um sistema. Ele tem que se revestir num sistema. Um sistema que se coloca do ponto de vista imagético, mas se coloca do ponto de vista prático, econômico também. Exemplo do imagético. É necessário que o tempo todo a superioridade dos brancos seja afirmada ideologicamente nos meios de comunicação. A gente naturaliza que algumas pessoas ocupem certos lugares e certas posições, enquanto outras pessoas que pertencem a certos grupos sociais, raciais, não estejam lá. Tanto que é muito estranho. É muito estranho quando você vê pessoas negras em certa posição. Quer ver o que é o racismo? O racismo não é só quando você entrar um negro aqui e alguém tacar uma pedra no negro. O racismo é quando entrar um negro aqui e fala assim, o sujeito é professor, a pessoa faz assim, aí entra um negro e a pessoa, nossa, isso aqui é o racismo. Perceberam? Porque a gente não tem na cabeça que um negro possa ser professor e que possa ocupar certas posições, ou que possa... Eu tenho um sócio, que uma época ele foi... O meu sócio de advocacia, uma certa época da vida dele, um dos meus sócios, são dois, ele foi acionista de um banco pequeno. Aí falou assim, eles falaram que ele era banqueiro. Ele falou assim, vai entrar o banqueiro, tal, não sei o que. A hora que ele entrava, as pessoas falavam assim, assustavam, claro. Estou dizendo que é bom ser banqueiro, estou dizendo assim, que é muito estranho ver um banqueiro preto, né? É uma coisa muito esquisita, assim, uma coisa que não, veja, não está nem no nosso horizonte. Parece realismo fantástico, né? Assim, uma coisa, percebe? Então vejam, o que eu quero dizer é que o racismo ele é um mecanismo, um sistema de reprodução de condições objetivas e subjetivas. Subjetivas e objetivas. E aí, quando a gente fala de subjetivas, adivinha do que a gente está falando? Adivinhem? Educação. Olha só que beleza. Você tem que ter um sistema educacional racista para reproduzir as condições subjetivas do racismo. Me parece óbvio, né? Agora, falando assim, parece óbvio. Vocês entenderam? Então, a gente pode ver isso, professor Silvio, mas eu não estou convencido ainda. A gente pode ver isso na história do Brasil. A história da educação no Brasil, ela demonstra isso de maneira bastante evidente. Né? E o que nos interessa, fundamentalmente falar aqui, eu vou falar disso daqui a pouco, é falar da educação pós-republicana, principalmente. Né? Eu não preciso nem falar da educação pré-republicana, porque a gente está falando primeiro que você não tem exatamente você não tem um projeto nacional, não tem projeto nacional de educação no Brasil. O período colonial, então, piorou, o período do Império, uma coisa muito precária. Mas a gente começa a falar de educação pública mesmo, né? Enfim, de formação de uma nação, de indivíduos aptos para viver numa república a partir do início do século XIX. Ou melhor, desculpe, a partir do final do século XIX e início do século XX. Início do século XX, a gente começa a falar de período republicano, é que a gente vai, República Velha, é que a gente começa a falar da educação como sendo um projeto nacional, o que se intensifica em muito no Estado Novo, a partir de 1937. Tá? Então, o Brasil, eu diria o seguinte, no período imperial,
até pelo imperial, o Brasil não tinha um projeto educacional, não tinha uma política educacional. Na República Velha passou a ter assim, laivos e pequenos suspiros de uma política educacional. É no Estado Novo que o negócio ele começa a ganhar um outro contorno, né? Contorno assim, da educação como projeto nacional. E vejam, toda vez que eu falo projeto nacional, a gente vai lembrar do quê? De Estado. E toda vez que lembrar de Estado, vai lembrar do quê? De política. Lembrar de política, vai lembrar do quê? De raça. Não teve um momento na história do Brasil em que a questão racial não esteve na pauta dos grandes pensadores do Brasil. Todo grande pensador do Brasil pensou em raça. Explícita ou implicitamente. Todo grande pensador do Brasil. E toda grande pensadora também, porque nós tivemos as grandes pensadoras. Então, é sobre isso que eu quero falar daqui a pouquinho na parte final, tá? Você está controlando meu tempo aí? Ou não? Você não está controlando meu tempo? Ixi, então a gente não tem mais muito tempo, então. Eu tenho muita coisa para falar. Mas a questão toda, eu só quero aqui, só para terminar essa parte inicial, eu quero só falar de 3 conceitos que eu acho que são importantes aqui. Primeiro, eu falei muito da palavra estrutural, né? Eu falei de racismo estrutural. A tese que eu coloco no meu livro é a seguinte: não tem outro racismo que não seja estrutural, tá? Racismo é sempre estrutural, porque é processo histórico, político. Ah, mas e o racismo institucional? O racismo institucional, ele é uma manifestação parcial do que a gente chama de estrutural. É o racismo que se dá na dinâmica das instituições. Por quê? As estruturas sociais, elas se manifestam aonde? Aonde? Como é que as estruturas sociais se reproduzem? Chama de estrutura que eu estou falando de, vamos lá, para simplificar, falando de política, de economia. Como é que elas se manifestam? Por meio das instituições. Então, se eu não tiver instituições, eu não consigo reproduzir as práticas sociais que vão, enfim, dar sentido e continuidade às estruturas. Então, vamos lá dar um exemplo. O Estado é uma instituição? Sim ou não? O Estado é uma instituição? E dentro da instituição, o Estado, portanto, ele é a principal instituição. Né? E dentro dessa dinâmica, o Estado, ele também está conectado com uma série de outras instituições que dele dependem diretamente. O que um autor importante estudar na educação chama de aparelho ideológico. É óbvio, os aparelhos ideológicos do Estado. O Estado sustenta tais instituições. Então, veja, escola. Veja, não tem como, não tem escola que não tenha ligação direta ou indireta com o Estado. O Estado dá pauta, de alguma forma. E, obviamente, vejam, o Estado, ele mesmo, ele é o resultado das condições estruturais da sociedade. Não é o Estado que surgiu primeiro, a sociedade depois. É a sociedade, e é a partir da sociedade que o Estado se sustenta, porque existe um tipo de sociedade, que é o que a gente vive, que torna o Estado possível. Ou seja, é só numa sociedade em que as pessoas se relacionam como indivíduos, estabelecem entre si uma dinâmica econômica de troca, é que tem que haver um poder centralizado, e que vai ter que gerenciar isso, que vai ter que organizar essa vida social. É algo que, por exemplo, não se vê na Idade Média. Não tem Estado no mundo medieval. Não tem poder impessoal. Por que tem poder impessoal no nosso tempo? Porque a ideia é que todo mundo é livre igual. Se todo mundo é livre igual, o Estado tem que ser impessoal. E aí, veja, tem que ter uma coisa chamada direito. E o direito também tem que ser impessoal. A legalidade, Estado de Direito, essa coisa toda. Por quê? Porque nós nos orientamos pela legalidade que é impessoal, e não pela ordem pessoal de um rei, né? Enfim, de um padre, eventualmente. Não é isso. Então vejam que a ideia da impessoalidade, a ideia da troca mercantil generalizada, do capitalismo, depende da existência do Estado como uma forma política da sociedade. Então, notem, o Estado é uma instituição necessária para a reprodução das condições estruturais da sociedade. Se a sociedade, para que a sociedade se mantenha capitalista, é necessário que haja o quê? Instituições que reproduzam as práticas do capitalismo. Certo? Então são escolas. Só que dentro das instituições, veja, as instituições, elas têm conflito.
As instituições são lugares de luta. Né? Por isso que eu falei para vocês, a história não está decidida. Não está decidida. Está duro, né? Veja, tem momentos que é mais difícil lutar, vide o momento que a gente vive hoje, e tem momentos em que a gente às vezes acha, poxa, agora a gente está ganhando, né? Estão acontecendo algumas coisas legais. Só que existe uma coisa que é a luta pela hegemonia. A instituição tem luta pela hegemonia. Quem é que vai? Veja, como é que a gente vai? Quem é que vai mandar na instituição? Mas para continuar mandando tem que ceder um pouquinho aqui. Ou seja, é a luta, é o conflito permanente. Então veja o que eu falo, o racismo ele é institucional. Mas ele, antes de tudo, é o quê? Estrutural. É da estrutura social a divisão racial. Assim como a desigualdade também é estrutural. A desigualdade não é criada pela instituição. A instituição reproduz as práticas que levam à desigualdade. Tudo bem? Você pode se diferenciar. Por que essa diferença é importante? Porque, para a gente não achar que o fim do racismo está na reforma das instituições. Tem muita gente que acha isso. Tanto que tem muita gente que acha que o racismo acaba com política de cota. Política de cota não acaba com o racismo. O racismo tem outras bases estruturais, não é institucionais. Então, se você colocar cota para professor, cota para aluno, isso não acaba com o racismo. Inclusive, a depender de como seja feito isso, o racismo ele continua numa boa, relax, tranquilo, porque aí você tem o quê? A tal da representatividade, que é importante, mas não é tudo. Porque tem muita gente, né, que ela é pertencente a um grupo, mas ainda que ela venha estar numa posição de poder, ela não representa aquele grupo, porque não representa os interesses do grupo. Você sabe o que eu estou falando, né? Sabem, né? Então vejam, tem umas amigas minhas que falam assim, eu prefiro, tem certos lugares que eu prefiro que certas mulheres nem estejam. Porque, veja, elas saem para duas coisas. Primeiro, para legitimar todo tipo de desgraça que for feita contra as outras mulheres. Porque a pessoa vira e fala assim, não, agora aqui tem uma mulher. Então, veja, estou amparado. Então, tudo que eu fizer aqui tem representatividade. Notaram? Então, representatividade é importantíssimo, é fundamental porque ajuda a quebrar, inclusive, essa questão imagética que envolve o racismo, só que não é tudo. A representatividade pode ser também um tiro no próprio pé, muitas vezes, porque ela pode ser manipulada. Querem um exemplo histórico? O governo do George Bush. O secretário de Estado americano era um negro. E a secretária também de Estado norte-americana, também depois, era uma mulher negra. O ministro da Suprema Corte americana, o mais reacionário de todos que vota contra a ação afirmativa, que vota contra a igualdade, que vota a favor das empresas contra os grupos sociais, contra os indivíduos, é um homem preto, retinto. Estão percebendo? Então, a questão racial, ela não... Veja, se a gente ficar caindo nessa história, que a questão racial se resume a questões biológicas e tal, e basta ter representantes desses grupos racializados no poder institucional para mudar as instituições e acabar com o racismo, a gente vai se dar muito mal. Muito mal. Tá? Até porque, pelo seguinte, o que eu acabei de falar antes, né? Os brancos também têm raça, ainda que eles achem que não tenham. Então, se alguma coisa não mudar para eles também, tem um autor que eu gosto muito, que é um homem negro, que é um homem muito importante, enfim, ele tem que ser resgatado. A gente fala muito pouco dele, que é o Guerreiro Ramos, né? Alberto Guerreiro Ramos, um dos intelectuais mais importantes que o Brasil já teve, dos anos 50 e 60. O Guerreiro Ramos, ele é praticamente o fundador da administração pública no Brasil, Alberto Guerreiro Ramos. Alberto Guerreiro Ramos é fundador da FGV, para vocês terem uma ideia. E praticamente, a FGV praticamente não fala dele. Né? Mas eu vou fazer uma semana Guerreiro Ramos lá. Vai ver só. Sou professor, agora eu vou fazer uma semana Guerreiro Ramos. Vocês vão ver. E aí é o seguinte, para discutir, e veja, o Guerreiro Ramos é o sujeito que não está discutindo só a questão racial. Ele diz o seguinte, eu estou discutindo projeto nacional, desenvolvimento, administração pública brasileira, só que eu acho que nenhum desses temas se discute sem discutir a questão racial. Então o Guerreiro Ramos ele começa a implicar com os autores, que são até aliados, né? Que eles falam sobre o problema do negro no Brasil, né?
Florestan e tal. Aí o Guerreiro Ramos fala assim, o problema do Brasil não é o negro, não. Não é o problema do negro, é o problema do branco. É o branco que não quer se integrar. Então, assim, o Guerreiro Ramos ele chama de patologia social do homem branco brasileiro. Não é problema do negro. O negro não tem problema. O que tem problema é o branco. Então vejam, nesse sentido, a questão racial deve ser tratada como um problema de todo mundo, de todos nós. Porque notem, a gente fica falando de desenvolvimento econômico, superação de crise econômica, crise política no Brasil. Vocês acham que consegue superar algum tipo de crise ou se desenvolver um país em que 54% da população é negra e é tratada como lixo? Isso não existe. Os Estados Unidos, os negros não são maioria lá. Então lá dá para baixar a repressão, tranquilamente. Em alguns, mas só que lá como é muito rico, eles conseguem, por exemplo, criar uma Beyoncé, um Jay-Z e tal, gente muito rica, um Denzel Washington, não sei o quê, e a gente acha que lá é o modelo. Veja, jamais esse modelo pode ir para cá. Então já vou avisar para a turma, não vem para cá esse modelo. Porque aqui, você dar esse tipo de visibilidade para negro é muito perigoso. Se todo mundo achar que pode ser o Jay-Z ou a Beyoncé no Brasil, 54% da população, ninguém segura. Lá a pessoa pode sonhar. Ou seja, como é que você mantém a desigualdade desgraçada dessa que tem no Brasil, né, com todo mundo podendo sonhar que pode ter uma vida decente, que pode ser o máximo? Então é necessário o tempo todo você passar a imagem de que as pessoas que pertencem a grupos racializados, negros, indígenas, são pessoas de quinta categoria e que isso é uma coisa atávica, que não vai mudar. Aqui no Brasil não dá. Aqui no Brasil o negócio tem que ser muito violento, mas tem que ser muito sutil. Notaram? Então vamos lá, para a gente terminar a última parte, tá? Eu falei para vocês que tem uma relação evidente entre projeto nacional no Brasil e racismo e raça. E falei que todos os grandes pensadores do Brasil, que pensaram o Brasil enquanto nação, eles pensaram na questão racial explícita ou implicitamente. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro, os intelectuais da República Velha, a pergunta que, veja, depois que você teve a proclamação da República, depois que você teve o fim da escravidão, a grande pergunta era o seguinte, como é que isso aqui vai ser um país? Era a primeira pergunta que eles faziam. Como é que a gente transforma isso aqui num país? A economia está em frangalhos, é uma economia basicamente agrária, e veja, não tem mais o poder centralizado, que era o poder que inclusive dava legitimidade para que o Estado brasileiro pudesse ter um papel decisivo na vida social e econômica, já não tem mais império. O que vai ser a República? Tanto que alguns intelectuais que eram contra a escravidão, eram contra a República também. Sabe o que eles diziam? A República vai virar uma República de oligarca. Isso aqui não vai dar certo a República, tem que ter um poder centralizado, porque isso aqui é muito zoado, esses caras vão querer vir para cima e tem que ter um poder centralizado legítimo que vai pôr ordem na casa. Senão não vai ter jeito. Sabe quem falava isso? Um homem negro chamado André Rebouças. O maior engenheiro da história do Brasil. Esse cara resolveu o problema da água no Rio de Janeiro, negro. O pai dele negro, advogado, o Antônio Rebouças. Ele e o irmão foram estudar na França, o pai dele ficou rico com a advocacia, né, na época do Império, e os filhos voltaram com a educação francesa, né? E, enfim, e grandes engenheiros, estavam na Politécnica, na França. Quando eles voltaram, se dizia o seguinte, olha, que o Rio de Janeiro não tinha como resolver o problema da água no Rio, na capital do Império. Então, qual era a questão? Era necessário que cada casa tivesse ali o poço, enfim, as pessoas pegavam água individualmente. O André Rebouças falou assim, nada disso, ele pegou e construiu todo o sistema que levava a água até a casa das pessoas. O maior engenheiro da história do Brasil. E aí ele foi marcado por um episódio, ele foi visitar os Estados Unidos, foi para um hotel, e aí ele teve que negociar com o dono do hotel, isso em Nova York. Teve que negociar com o dono do hotel para que ele só passasse rapidamente pelo saguão, mas não ficasse parado no saguão, porque as pessoas não iam aceitar que um negro ficasse andando lá. Ele falou, mas eu estou pagando. Ele falou, não interessa, você é negro. Aqui você não pode ficar desse jeito. Ele voltou tão chocado com essa história que isso mudou completamente. Tem os diários dele, ele fala assim, isso mudou completamente a vida. Eu percebi o que eu era.
Porque, veja, o negócio de ser negro é um negócio interessante, porque ser negro, quando você é criança, você nasce, você é pequeno, você não fala assim, eu sou negro. Não, você é negro porque as pessoas se dizem que você é. Elas geralmente não dizem, elas mostram para você que você é negro. Toda pessoa negra tem 2 certidões de nascimento. A oficial e aquela que lhe é atribuída pelo racismo. No dia que ela sofre a primeira discriminação, ela entende que ela é negra. Eu lembro exatamente do dia que eu entendi que eu era negro. Exatamente do dia. O dia que estava frio. E adivinha onde foi? Professores, adivinha onde foi que eu entendi que eu era negro? Adivinha quem me ensinou que eu era negro? Pois é. Olha só, a educação emancipa, liberta. Liberta coisa nenhuma. A educação põe ordem. A educação, em geral, ela coloca ordem. Ela estabelece ordem. Ela coloca as coisas e as pessoas no seu devido lugar. Eu aprendi. Estava frio, todo mundo foi de gorro. Eu tinha uns 5, 6 anos. Aí a professora pegou, tirou o gorro da minha cabeça e falou assim, você não pode ficar com esse gorro, todos os colegas de gorro. Eu falei, por quê? Porque você fica parecendo um bandido. A professora falou isso para mim. A minha mãe ficou louca. A professora teve que se esconder, porque ela ia bater na professora. Eu não estou apoiando o que a minha mãe ia fazer, mas eu não sei se eu conseguiria segurar, porque são sentimentos assim, primários, né, que você fica, assim, é uma coisa muito violenta. Aí esse dia eu aprendi que eu era negro. Aí outras coisas foram me mostrando que eu era negro. Uma coisa, as pessoas negras daqui talvez saibam, os homens principalmente, né? São aqueles que morrem, os mais jovens. Eu nunca saí com RG, eu nunca saí de casa, daqui na padaria sem RG. Daqui, assim, de casa até a padaria. Até hoje. Estou em casa, a padaria fica do lado da minha casa, eu estou de bermuda, de chinelo, eu estou saindo, eu pego o dinheiro e pego o meu RG e coloco no bolso. Meu pai nunca deixou eu sair sem RG, na vida. Eu não sei o que é sair na rua sem documento, identidade. Mas por quê? Não, sabe por quê? Para você mostrar que você tem nome e caso aconteça alguma coisa com você, para mostrar que você tem família. Vocês entenderam, então? Então, ou seja, eu aprendi que eu era negro. Todo negro aprende que é negro. Né? E toda mulher negra, e mulher também aprende que é mulher. Né? Sim, com certeza. A hora que começa a ganhar presente, a hora que começa a ser assediada, a hora que o pai também e o professor começam a dizer o que mulher deve fazer e que homem deve fazer. São essas coisas que vão mudando as subjetividades da gente. Não é o sexo, não é a cor da pele, não é o sexo biológico, não é a cor da pele. Né? É a política. Então, veja, eu falei do André Rebouças, que o André Rebouças voltou mudado. Quando ele voltou, o que ele fez? Ele liderou o movimento abolicionista no Brasil, junto com o seu grande amigo, né? Que é o Joaquim Nabuco, e o outro amigo também, José do Patrocínio. Os 3 grandes nomes da abolição no Brasil. O André Rebouças, ele inclusive deixou no diário dele, ele deixou assim um símbolo, né? Que era um triângulo, e representa os 3 pontos fundamentais da abolição. Tem até um livro da professora Ângela Alonso que conta essa história, né? Que é Flores, Balas e Votos. Flores, Balas, que foi a maior campanha, o maior movimento social do Brasil, da história do Brasil, foi o movimento abolicionista. Liderado pelo André Rebouças, que era o homem da organização, da logística. A outra ponta, Joaquim Nabuco, né? Seus discursos e tal, né? E José do Patrocínio. São os grandes líderes nacionais da abolição no Brasil. Só que assim, o André Rebouças era amigo, sabe de quem? Do imperador. Tanto quando o imperador ele sai do Brasil, o André Rebouças vai junto com ele. Porque ele falava, isso aqui não vai rolar. Isso aqui vai virar uma oligarquia, os ricos vão mandar, não vai ter nada de bom aqui. Enfim, em parte ele estava certo. Tá? E ele tem um grande projeto econômico para o Brasil, porque essa é a grande pergunta. Quando você pergunta assim, o que vai ser esse país? Como é que o Brasil vai ser um país? Como é que o Brasil vai ser uma nação? Quando eu falo de nação, eu estou falando como é que o Brasil vai se integrar. O que vai fazer com que todos os brasileiros estão pertencentes a isso que a gente chama de Brasil? Só que essa pergunta está ligada com uma outra. A pergunta é a seguinte, como é que essa nação vai se apresentar no concerto das nações do capitalismo internacional? É o desenvolvimento, a economia.
A pergunta sobre o que vai ser o Brasil envolve a pergunta sobre o que vai ser o Brasil no capitalismo internacional. Então é o pensamento social junto com o pensamento econômico brasileiro. Então, tanto que o André Rebouças, ele falava o seguinte, a gente precisa curar esse horror que foi a escravidão. A escravidão é uma doença que a gente vai demorar anos para curar. Anos. E aí ele tinha todo um projeto econômico para o Brasil. Então veja, estou falando aqui do André Rebouças, vou ser bem rápido. Então veja, estou falando desse pensador, ele está pensando a questão da escravidão. Eu podia citar aqui Tavares Bastos, né? Isso aí já um pouco antes, né? Podia citar o Visconde do Uruguai, que são autores importantes e que estão pensando a questão da escravidão e a integração nacional, como é que forma o Estado brasileiro, estão pensando raça, estão pensando escravidão. Eu posso citar aqui, vejam, depois, o autor também falando sobre questão racial. Eu posso citar Nina Rodrigues. Silvio Romero. E é interessante citar esses autores, porque são autores, primeiro, da academia, são educadores, e são o quê? Olha o horror, juristas. E médicos também. Esse aqui é médico. Nina Rodrigues é médico, jurista é médico. Porque o Brasil tem uma coisa muito louca. Juntou advocacia, direito com medicina. Olha, tem coisa pior para acontecer? Juntou direito com medicina. E com educação. Essa gente começou a ensinar as pessoas a serem assim. Então isso aqui é o Brasil. É Nina Rodrigues, dizendo o seguinte, ó, se a gente não se livrar do elemento africano, nós nunca seremos uma nação. Ah, mas isso aqui é um absurdo. Não é absurdo, esse cara aqui é super respeitado. Super respeitado. Foi um dos maiores intelectuais da história do Brasil. E ele não está falando sozinho, ele está dialogando com ideias que vêm da Europa. Vêm da Europa. De autores respeitados também. Isso aqui é o espírito do tempo. Isso aqui é o espírito do tempo. Eles são intelectuais respeitados, são educadores. Olha só, isso aqui é educação. Silvio Romero, um dos fundadores da Escola de Direito do Recife. Tobias Barreto, inspirado nas ideias positivistas. E aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo é um horror, gente. Porque São Paulo juntou uma coisa muito louca. São Paulo juntou o seguinte, ó, tem Alberto Salles. Alberto Salles, que era o quê? Adivinhe? Educador. Professor. O Alberto Salles, olha só o horror. Ele é um sujeito que ele tá querendo pensar a república. O que seria a república? Porque assim, é necessário preparar as pessoas para viver na república. Ele está inspirado em quem? Ele tirou essa ideia da cabeça dele sozinho, assim? Ele é um homem inteligentíssimo. Não, ele está lendo o Thomas Jefferson, que todo mundo acha, oh, Thomas Jefferson. Horror. O Thomas Jefferson está dizendo o seguinte, olha, é necessário que a república é o lugar em que as pessoas sãs, as pessoas aptas, é necessário preparar as pessoas para viver na república. Tem gente que não pode compartilhar a república. Quem são? São os escravos. São os negros. Por isso que não tem, veja, uma incompatibilidade entre republicanismo e escravidão. É que no Brasil as coisas se deram num único golpe. Mas você tinha antes uma discussão em São Paulo, gente que apoiava o republicanismo, mas era a favor da manutenção da escravidão. Porque entendendo que era necessário preparar as pessoas para viver na república. Então a educação em São Paulo, e tem relatórios sobre isso, no final do século XIX, começo do século XX, dizendo o seguinte, olha, a gente precisa preparar a educação brasileira precisa ser o lugar em que a civilização e a cultura caminhem juntas. A educação serve para quê? Segundo Alberto Salles e tantos outros, para civilizar as pessoas. O que é civilizar as pessoas? Mostrar para as pessoas que existe uma ordem no mundo e que a desigualdade ela é o resultado de pessoas que não conseguiram chegar a um determinado patamar evolutivo. Então não é todo mundo que pode viver na República, tem que preparar quem está apto para viver na República. Esses sujeitos todos, sabe onde eles estão fixados? Na Escola de Direito do Lago São Francisco. E é o pessoal que lê um sujeito chamado Herbert Spencer. Já ouviram falar dele? Herbert Spencer é um sociólogo darwinista. Evolucionista. São essas as origens aqui, senhoras e senhores, do pensamento mais abalizado que nós temos sobre o que é o Brasil. São Paulo é isso aqui. Tanto que quando teve a Revolução de 30,
quem é o Estado que criou uma universidade para pensar contra o resto do Brasil? Adivinha? São Paulo. A USP, eu sou uspiano, posso falar, é a Universidade da Mágoa. As pessoas criaram a USP e é a mágoa, assim, é o cluster da mágoa nacional. A gente tem uma data magna para celebrar o dia em que nós perdemos. 9 de julho, virou nome de avenida, data magna, virou feriado, o dia da derrota. Perceberam então o que é São Paulo? É isso aqui. Ou seja, mas isso aqui tem um contexto econômico. Quem é que está por trás disso aqui? Quem é que está na base material para isso aqui? São os cafeicultores. O pessoal quer ser elite, a locomotiva do país, mais importante que todo mundo. Olha só o discurso, ó. Você viu que as coisas não acabam assim? Olha o que é ideologia. Ideologia é um negócio desgraçado, é isso aqui, ó. Penetra na mente das pessoas, no coração das pessoas. Isso é um negócio muito violento. Então vejam que na República isso aqui, ó, é racismo científico. Agora, e no Estado Novo? Estado Novo, assim, agora aí o Brasil vai deixar de ser fazenda, vai virar Estado mesmo. O Brasil era o quê? O Brasil não era nem um país direito, era uma fazenda. Café e pecuária. Só que é o seguinte, aí chegou o gaúcho e falou assim, não, agora vamos fazer indústria no país, vamos industrializar o país. Só que para industrializar o país tem que ter o quê? Tem que ter unidade, tem que ter energia, tem que formar mercado interno, tem que educar, tem que formar gente técnica, não é gente para ficar fazendo poema na frente do Lago São Francisco. Não é isso. Gente técnica, é técnico. Educação pessoal, tecnologia. Tem que ter Estado agora. Estado Novo. Então, é aí que vão surgir os ideólogos do Estado Novo, que estão pensando em educação e estão pensando em raça. Vamos citar alguns que estão pensando em raça? Logo no comecinho. Vou citar aqui. Nós temos, aí nos anos 20 também, que depois vai virar uma pessoa muito importante para o governo de Getúlio Vargas, nós temos Oliveira Viana. Oliveira Viana. Ultra racista. Oliveira Viana. Mas não tem só Oliveira Viana. Vamos citar um outro que esse sujeito é um dos maiores intelectuais, eu considero do mundo, não é do Brasil não. Do mundo. Gilberto Freire. Esse sujeito está aqui, ó, anos 30. Então vocês já entenderam qual que é o discurso sobre a questão racial que surge a partir do momento em que o Brasil se torna um Estado industrializado e que também vai ser a base da educação nacional, democracia racial. É isso. É o discurso da democracia racial. A ideologia da democracia racial. Agora só que eu quero que você veja, e aí eu encerro. Eu quero que vocês prestem muita atenção numa coisa. Esse discurso da democracia racial, eu vejo muita gente falando isso aqui como se fosse uma grande bobagem, uma mentira. Isso aqui não é mentira, isso aqui é ideologia. Como é que a ideologia se torna verdade? Nas práticas das pessoas. Então isso aqui é ideologia, a ideologia é prática material, ela é reproduzida pelas práticas, pelos discursos. É isso aqui, ó. E democracia racial, veja, uma coisa é a ideia da democracia racial, o discurso, outra coisa é o mito da democracia racial. E o mito é uma coisa que foi apropriada, inclusive por algumas pessoas, alguns intelectuais, que são intelectuais progressistas. O Florestan Fernandes, quando ele fala do mito da democracia racial, ele está querendo dizer o seguinte, olha, não tem democracia racial, mas seria muito legal que ela existisse. Só que daí tem que ter reforma econômica, tem que ter transformação política. Então, se a gente se mirar para a democracia racial, pode ser uma coisa interessante. Porque senão a gente fica confundindo os freirianos, conservadores, com Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes, que são outra coisa. A gente pode ver os limites disso. Mas vejam, a democracia racial é uma ideia que está na base do pensamento econômico e social do Brasil a partir dos anos 30. Qual que é a ideia aqui fundamental? A ideia é a seguinte, o Gilberto Freire nunca disse que não tem conflito de raça, ele disse que tem conflito, mas ele disse que a resolução dos conflitos se dá pela própria dinâmica que se estabeleceu nas relações dentro do latifúndio. Ou seja, nós conseguimos, apesar das diferenças, dos conflitos, da violência, nós conseguimos instituir uma dinâmica de resolução
dos nossos conflitos, uma dinâmica de uma convivência, que é uma convivência, vamos dizer, profícua, uma boa convivência. Nós conseguimos fazer isso. Então nós temos formas de resolver os conflitos que são do nosso próprio convívio entre negros, brancos e indígenas. Nós, ainda que não queiramos, aprendemos uns com os outros, é isso que ele está dizendo. E veja, esse discurso aqui, ele tem um acento que é para a economia. O que ele está querendo dizer? Olha, é necessário que o velho se compatibilize com o novo. Tá? De que maneira? É necessário respeitar as tradições, porque são as tradições que mantêm aquilo que o Brasil tem de melhor. A gente nunca precisou de Estado, nem de modernidade, nem de progresso para resolver nossos conflitos. Nós vimos essa relação tão linda do negro, que dança, que samba, olha o que já está aí, que dança, que samba, que é alegre, que é feliz, do branco que manda, que ordena, que organiza, não sei o quê, perceberam? Nós criamos essa dinâmica positiva. Isso aqui é o que o Brasil tem de melhor. Então isso aqui tem que ser conservado. Então, se tiver modernização, essa modernização, ela tem que ser uma modernização conservadora, que conserve aquilo que nós temos de melhor, que é a democracia racial. Então não tem que ter Estado interferindo. Então vejam, no campo não tem que ter CLT. Olha só, entendendo? CLT é só onde? Trabalho industrial, na cidade, modernidade. Ah, professor, mas isso aí é uma mentira. Mentira? Sabe até onde durou esse discurso? Na legislação? Até 1988. Antes da Constituição de 88, o trabalhador do campo não tinha o mesmo direito do trabalhador da cidade. Olha a violência desse homem aí. Intelectual, política. Vocês entenderam agora? Vocês imaginem quanto professor, quanto educador teve que ter para colocar na cabeça das pessoas que tem democracia racial no Brasil? Que a gente deve conservar algumas coisas enquanto outras podem se modernizar? Vocês notaram a violência que tem que ter? E mesmo depois, quando teve ditadura, esse discurso se manteve. Porque daí o movimento, veja, depois você tem o movimento negro. O movimento negro foi fundamental para as grandes transformações, para as mudanças que nós tivemos positivas, política de cotas, cotas no serviço público, enfim, cotas na universidade de uma maneira geral, Lei 10.639. Todas essas transformações foram fundamentais e são lutas históricas do movimento negro, veja, e que estão desde os anos 30, com a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro. Ou seja, são lutas que se dão, inclusive, dentro das instituições. Então, eu queria só dizer para vocês o seguinte, aí eu termino. Se a gente começar a pensar racismo como algo separado da educação, a gente nunca vai conseguir superar o racismo. Porque a gente não vai conseguir fazer política. A transformação maior é uma transformação que não se dá nos métodos educacionais, que devem ser feitos, a gente deve experimentar coisas. Mas as grandes transformações, elas são políticas. É pensar em viver num horizonte de sociedade bem diferente desse, em que a gente aplica os nossos métodos educacionais. Então, quer dizer, a educação é fundamental, ela é importante inclusive para desmontar tudo isso aqui, mas desde que a gente entenda que nós estamos mergulhados e somos parte do problema. Então, ou seja, a gente não vai chegar com uma força externa para resolver um problema que não é nosso. O problema também é nosso. Porque a gente também precisa se transformar. Tudo bem? Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. E aí, quem quer fazer uma pergunta, uma colocação? Ó, só depois devolve o microfone, hein? Boa tarde, professor Silvio. Parabéns. Obrigado, meu caro. Eu sou professor de Educação Física aqui da Escola da Vida. Que legal. E meu pai foi jogador do Corinthians. Eu falei isso, a menor parte do meu currículo eu não falei. Meu pai foi goleiro titular do Corinthians. Que bacana. E eu queria ouvir um pouco do senhor um comentário sobre o papel da igreja e da religião relacionado à questão do racismo. E essa minha pergunta é pelo seguinte. Agora, recentemente, eu tive a oportunidade
de escolher um trabalho num prêmio voltado para a educação, que se chamava A Politização dos Estudantes e a Desconstrução de Preconceitos. Né? E o professor levou para os alunos, o professor do CIEJA, né, de Educação de Jovens e Adultos, e ele levou para os alunos uma proposta de se trabalhar com o maracatu, a dança do maracatu. Certo. E aí, quando começou o trabalho, alguns alunos começaram a rejeitar por conta de uma manifestação vinculada, segundo esses alunos, a questão da macumba, da umbanda, e começaram a dizer, né, aquelas frases comuns da igreja evangélica, estigmatizando a manifestação cultural. Aí, enfim, ele conseguiu fazer um trabalho de contextualização do papel da escravidão, da visão do colonizador, enfim. Aí conseguiu trabalhar essa desconstrução do preconceito com os alunos e fez um cortejo, enfim, conseguiu fazer um trabalho e de uma certa forma, avançou na desconstrução desse preconceito. E aí eu queria ouvir um pouco do senhor em relação a isso, dessa deslegitimação que existe, né, das manifestações religiosas africanas e o papel da igreja, enfim, escutar um pouquinho isso. Tá. Bom, vou pegar aqui para anotar. Primeiro, essa questão da religião é uma questão bastante delicada, e eu falo com muita tranquilidade. Eu acho que tem um contexto maior para falar do porquê que essa questão está tão aguda, e que eu relaciono diretamente com a crise, sabe? Eu acho que desde a década de 80 a gente vem vendo um período acentuado de degradação da vida social e econômica, enfim, o que tem gerado uma perda de esperança no político, no poder da política, e que tem feito com que o campo da religião seja um espaço também de projeção das expectativas de vida das pessoas. Isso é um fenômeno que a gente tem que discutir bastante amplamente, e no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente, tem tomado proporções bastante grandes. Alguns estudiosos vão relacionar isso à quebra do estado de bem-estar social, né? A quebra do estado de bem-estar social fez com que algumas visões mais conservadoras, até reacionárias da religião, tomassem espaço, inclusive nas grandes religiões reveladas, né? Ou seja, porque isso não acontece só no cristianismo, isso está acontecendo também no islamismo e acontece também no judaísmo, o vídeo que está acontecendo hoje no Estado de Israel. Então, eu acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto que eu destaco é o que eu acabei de falar aqui sobre instituições. As instituições são lugares de luta por hegemonia. Então, a gente não pode tratar uma religião ou uma denominação religiosa como se fosse um bloco único, em que não houvesse divergência, não houvesse complexidades. Há muita complexidade no campo das religiões, inclusive. Inclusive das religiões neopentecostais, que eu acho que você está se referindo mais abertamente. Então, nós temos hoje, dentro das religiões neopentecostais, movimentos que são minoritários, reconheçamos, e que não concordam com esse tipo de visão. Tá? Agora, você tem também dentro dessas denominações pessoas que se aproveitam desse momento que nós estamos vivendo de profundo conflito, de ódio, enfim, para também impor o seu poder. Porque no momento de desesperança, de fragmentação, você se colocar de maneira autoritária, reacionária, a gente vive numa sociedade que não tem esperança muito, né? Que as pessoas não enxergam legitimidade em nenhum tipo de liderança específica. Aí acontece aquilo que o Marcuse, né, e outros psicanalistas importantes falam, né? Ou seja, é uma sociedade à procura de um pai, né? Uma coisa muito louca, né? É uma gente que não tem superego, né? Portanto não tem limite. Então é um pouco do que está acontecendo hoje. Então esse é o primeiro panorama. Então a gente não pode o segundo panorama. Então a gente não pode tratar como se não houvesse divergência. Se há divergências profundas, enfim, e as pessoas que não concordam com esse tipo de coisa ou estão encolhidas ou estão sendo profundamente discriminadas e perseguidas dentro das próprias igrejas. E eu falo isso porque eu conheço muita gente assim. E só para te dar um exemplo,
Eu acabei de falar com um grande amigo meu do Rio de Janeiro, ele é protestante, o nome dele é Ronilson Pacheco, né? Talvez ele esteja assistindo aqui. Esse cara é um dos grandes intelectuais hoje, enfim, do Brasil, um rapaz muito jovem, e eu conheci quando eu estive na Universidade de Harvard agora. Ele estava lá nos Estados Unidos e ele está indo estudar ele vai estudar na Union, né? Tem uma proposta na Union, na escola de teologia, onde estudou Martin Luther King, enfim. E lá tem todo um movimento que se chama Teologia Negra, que são os pastores, enfim, os religiosos que pensam a religião a partir das questões sociais e econômicas. Então, Martin Luther King, ele morreu, o Cone, né, que é um grande teólogo, um dos pais da teologia negra, que não pai da teologia negra, que morreu há pouco tempo. Eles fazem relações muito interessantes. Por exemplo, eles relacionam a figura de Cristo às pessoas que eram linchadas no sul dos Estados Unidos, né? Então eles fazem leituras muito interessantes da religião, a religião como emancipação. Você tem também autores como Jürgen Moltmann, né, o alemão. A gente tem também um autor que eu gosto muito, vou me lembrar o nome dele daqui a pouco, ele fala o seguinte: estar em paz com Deus é estar em guerra com o mundo. Né? Que eu acho uma frase sensacional. Ou seja, então a gente tem uma série de pessoas pensando a religião como lugar de emancipação. E por fim, eu quero que você observe um detalhe. Você percebe como essa discriminação em relação às religiões de matriz africana não é porque elas são africanas, tão somente. É porque elas são negras. Né? É racismo. É racismo. Ou seja, se alguém, eu gosto muito eu sou nerd, né, eu confesso. Desde os 80 eu gosto muito de quadrinhos, jogo videogame, eu faço essas coisas. Sou muito empolgado com filme de super-herói. O dia que eu vi o Homem de Ferro a primeira vez no cinema, eu não acreditava que eu estava vendo aquilo em 2008. Então, a questão é a seguinte: é impressionante como a gente acha legal o Thor, mas não acha legal o Xangô, né? Eu acho impressionante, cara. Isso é racismo, cara. Não tem explicação. Até porque o Thor fazia sacrifícios humanos, o Xangô nunca pediu isso, meu orixá, né? Pois é, então você tem uma dimensão do racismo muito violenta, muito violenta. E que eu acho o seguinte: a gente resolve isso na política. Vou te dizer uma coisa, sou capaz de apostar. Se a gente estivesse vivendo num ambiente econômico mais igualitário, se houvesse legitimidade no poder, se houvesse alguém que passasse um risco no chão e falasse o seguinte: ó, para todo esse risco aqui o bicho vai pegar, vocês não aceitam racismo, sexismo e tal, isso aí não estava do jeito que está. Ou seja, porque assim, você tem pessoas que são convictas desse tipo de coisa, você tem uma massa que luta contra isso, você tem uma massa assim, que é manobrada a partir das circunstâncias. Se o movimento do barco do Brasil e do mundo fosse outro, as pessoas estavam do nosso lado. Não tenha dúvida disso. É a luta pela hegemonia. Desculpa, só uma coisa que me veio à mente, que eu falei de super-herói, é uma coisa interessante. Eu tenho falado isso bastante, falando com a Cláudia, inclusive. Você repararam a quantidade de filmes apocalípticos de super-herói que tem hoje? É um sintoma da cultura, é um sintoma da crise. Né? Ou seja, as pessoas acham ou que o mundo vai acabar num barranco, ou que vai ter só zumbi, né? Ou então gente lutando por gasolina, foi mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil há pouco tempo, Mad Max. Ou então vai ter que vir alguém de outro mundo, então para nos salvar, né? Porque a gente mesmo não se salva. É um sintoma violentíssimo. É mais ou menos como aqueles filmes de invasão extraterrestre que emulavam a Guerra Fria. Né? Então, presta atenção nos sinais, é muito fascinante. Pois não. Eu sou a Sofia, sou ex-aluna da escola e atualmente eu sou estagiária do primeiro ano da Unidade Butantã. E eu queria saber, assim, saindo um pouco do âmbito prático e entrando na dimensão teórica, é um pouco chato isso, mas queria saber a sua opinião mesmo.
partindo do pressuposto de que o racismo, o machismo, a pobreza, enfim, são inerentes ao sistema capitalista, que foi o que eu entendi, o que eu aprendi do que você Sim. disse. Como é que a gente cria uma escola pública emancipatória dentro desse sistema? Ou se é possível criar dentro desse sistema uma escola pública emancipatória, enfim? Deixa eu responder de uma maneira muito, ao mesmo tempo muito direta e muito enigmática. Nesse sistema, a gente só tem uma coisa a fazer, lutar. É só isso que a gente faz. Né? Não tem oásis, não tem descanso. Eu estou muito convicto de uma coisa, sabia? E é isso que faz, isso dá graça na vida. Eu estou muito convicto de que tudo que a gente fizer de bom agora, e tem muita coisa boa para a gente fazer, isso aqui é uma coisa muito legal que a gente está fazendo agora, a gente só vai ver o resultado, a gente não vai ver nem o resultado disso. A gente não está lutando por a gente, né? A gente está lutando para o futuro. E o Sartre, que é o autor que eu estudei no meu doutorado, o Sartre falava uma coisa muito linda, ele falava o seguinte, que o que nos dá sentido, o que nos torna ser, é projetar o futuro. Não é olhar para o passado e nem ficar de olho no presente. É a gente pensar o que a gente pode fazer com aquilo que a vida fez da gente. Então, o que nos faz, o que dá sentido para a vida é o projeto de vida. É o projeto de vida. Então, eu acho que a gente se organiza dentro desse sistema, dentro dessas condições, para projetar o mundo que ainda não. Não é? E nisso é que a gente se abraça, a gente chora, a gente ri, a gente comemora. Enfim, é pensar na vida dos grandes homens e mulheres da história. Né? Pô, Nelson Mandela ficou 27 anos preso. O que ele achava que ia acontecer com ele, cara? Luiz Gama lutou a vida inteira, morreu. Ele morreu antes da abolição da escravidão. Mas lutou a vida inteira. A gente está falando dele hoje, né? Então, acho que é isso que faz sentido. A gente, dentro desse sistema, a gente luta. Quem sabe as coisas se aceleram de tal sorte, né, que a gente consiga ver, mas talvez a gente não veja o final dessa história. Está tudo bem. É isso. Oi, professor, aqui. Eu sou Gabriela, sou mãe aqui da Escola da Vila, mas trabalho com educação em arte contemporânea e sou geógrafa. Só acho interessante colocar que, nesse momento, a gente está tendo uma formação na Bienal e um dia da semana, de toda a formação, a gente trabalha questões interraciais. Legal. E está sendo muito importante, porque a gente vê que, enfim, a gente tem que estudar outros autores, a gente tem que se estudar, tem que se entender, né? Não dá para falar de outro assunto sem a gente se olhar, né? Eu fiquei pensando aqui eu já estava pensando um pouco sobre estamos aqui, né, na Escola da Vila. Quero parabenizar a iniciativa, né, parabenizar a sua fala. Ao mesmo tempo, a sensação de que demora, né? Assim, que bom que está acontecendo, mas que demora, né? Eu, esses dias, peguei um texto da Bell Hooks, que é uma pedagoga, filósofa estadunidense, que estudou com Paulo Freire, né? Estudou com Paulo Freire, tem um capítulo de um livro que ela fala sobre Paulo Freire, pensando como a gente precisa buscar outras referências, né? Mas a fala da Sofia foi em relação à escola pública, eu fico pensando em relação à escola privada, né? E a gente está aqui numa escola que gosto muito, admiro o trabalho, por isso meus filhos estão aqui, mas que, ao mesmo tempo, é uma escola que teve um coletivo preto, que no ano passado tinha 10 alunos. Né? Então, essa é a realidade do ensino médio da Escola da Vila. Né? Então, eu acho que esse é um passo, né, uma palestra como essa, mas gostaria de ouvir que outras medidas, né, você poderia sugerir e colocar para os professores, para a escola, e pensar que as instituições são feitas por nós. Né? Então, a começar as escolhas de literatura, sair desse campo, né, eurocêntrico, que é uma coisa que eu fico ainda extremamente aflita, né? Mas, enfim, gostaria de ouvir, aproveitando a oportunidade que estamos aqui nessa escola. Eu acho que você, ao perguntar, meio que você já deu a resposta, né? Enfim,
Falar de tudo que a gente pode fazer dentro de uma instituição é falar o que a gente pode fazer dentro dos limites institucionais. Enfim, mas algumas coisas já surgiram aqui. Por exemplo, eu tenho muitos problemas com a chamada dialética da natureza, mas uma coisa é verdade, né? A quantidade, às vezes, ela gera qualidade. Então, é fundamental que, desde que isso trabalhar de maneira bastante inteligente e há todas as condições de fazê-lo, que haja política de ação afirmativa, né? Tem que ter política de cota, tem que ter política para diversificar não só o corpo discente, como o corpo docente. Porque isso tem um efeito, como eu falei, um efeito ideológico bastante importante, né? Porque, contando uma experiência, mais uma experiência pessoal, né? Eu teria várias para contar, mas eu sou advogado, eu falei, sou advogado tributarista. Mas eu sou advogado tributarista porque eu tive um professor negro que era advogado tributarista, que é um dos maiores do Brasil. E eu lembro que os meus colegas, quando viram ele dando aula, eles viram assim pela porta, pelo vidro da sala, nos anos 90 ainda, eles deram um pulo para trás, um amigo meu falou assim, nossa, olha isso. Olha porque ele é negro, né? Meus amigos todos brancos, eu era o único negro. E aí eu falei assim, nossa, eu fiquei encantado com aquele homem dando aula, enfim, ele era um professor magnífico. E aí eu perguntei para um amigo meu, ele dá aula do quê? Ele falou, dá aula de direito tributário. Eu falei, o que é tributário? Aí ele falou assim, não sei. Eu falei, eu também não sei, mas não interessa, eu quero fazer isso aí. Eu quero fazer porque ele está fazendo. Você entendeu? Então, isso tem um efeito transformador. Agora, uma coisa também que eu acho que é importante dentro desse processo é que a gente não pode repetir, a pretexto de fazer o bem, as práticas que são práticas racistas, no sentido de colocar as pessoas no seu devido lugar. Então, eu tenho muito problema quando as pessoas me chamam, e obviamente não foi o caso da Cláudia, que é queridíssima, quando as pessoas só me chamam para falar sobre questão racial. Eu não sou doutor em cotas. Eu sou doutor em filosofia e teoria geral de direito pela Faculdade de Direito do Lago São Francisco. E o meu doutorado, eu fiz questão de fazer isso, inclusive uma dica do professor Alisson Mascaro, que foi meu orientador. A dica dele foi a seguinte, olha, você só vai escrever sobre questão racial, ou assim, como tese, quando você tiver escrito muito sobre outros assuntos. Ou seja, meu mestrado é em Lukács, meu doutorado é em Sartre, eu escrevo sobre teoria da regulação, sobre teoria da crise, meu pós-doutorado é teoria do sujeito do direito, né? Sartre, Lukács, Althusser, eu estudei. Enfim, eu estudo economia política, eu estudo Keynes, eu estudo Marx, eu estudo Adam Smith. E agora, eu acabo de publicar meu primeiro livro sobre questão racial. E que fala de tudo isso. Fala de economia, fala de política. Ou seja, a gente não pode repetir isso com as pessoas, achar que as mulheres só podem falar de feminismo. Ou só podem falar de si mesmas. Ou seja, o primeiro passo para a gente quebrar o racismo é reconhecer que as pessoas podem falar do que elas quiserem falar. E do que elas tiverem competência para falar. Certo? Então, acho que esse é um ponto que eu acho absolutamente fundamental. E eu costumo dizer, a exemplo, uma amiga minha que é juíza no Rio de Janeiro, que é negra, ela fala assim, Adriana, ela fala assim que ela pauta a questão racial, só que a questão racial não pauta ela. São coisas distintas. Então, eu acho que a gente precisa começar a desnaturalizar, acho que esse é o papel da educação, né? O papel da educação crítica é a quebra da ideologia. Né? Ou seja, eu gosto muito daquela diferença que o Althusser faz entre ciência e ideologia. Eu acho que a ideologia é uma prática material, sim, mas que não é ciência. Ou seja, a gente precisa quebrar, a educação ela tem que ter esse papel. Acho que quebrar a ideologia, quebrar os sentidos, mostrar outras possibilidades. Eu fico pensando nos professores de literatura, né? Vocês têm professor de literatura aqui. A literatura é um campo tão maravilhoso para fazer esse tipo de coisa. Tão incrível para mostrar outras possibilidades de dar sentido para o mundo, outras narrativas, outras perspectivas. Enfim, eu acho que você deu a solução, né? Eu acho que isso envolve uma mudança no âmbito institucional das escolas, uma discussão permanente sobre a questão racial. Acho que toda escola, como instituição,
e, portanto, como sempre apta a ser infiltrada pelo racismo que é estrutural, não só infiltrada, mas manifestada de maneira mais ostensiva, tem que ter espaços permanentes de resolução de conflito, de tratamento da questão racial. Toda escola tem que ter isso. E tem que discutir permanentemente. Não é discutir só no dia 3 de maio e 20 de novembro. E depois não discutir mais. Não adianta me chamar para fazer palestra dia 3 de maio e 20 de novembro. Aliás, eu nem vou mais. Eu já falo que eu não vou. Eu já falo para a minha secretária. Eu falo assim, ó, se me chamar para fazer palestra dia 3 de maio e vir lá, racismo no Brasil, como, assim, como os negros sofrem, como as mulheres negras são... Eu falo assim, se vir com esse título, você pode falar assim, o professor Silvio agradece, ele não é doutor em cotas nem em coisas do gênero. Acho que é por aí. Aqui. Oi. Meu nome é Samantha, sou professora aqui da escola. Oi, Samantha. Na verdade, você falou bastante sobre a resistência, sobre a negritude, e eu queria ouvir você falar um pouco sobre a apropriação cultural, que eu acho que é um tema que está um pouco em alta, e, enfim, queria ouvir um pouco de você. Assim. Quem vai falar disso bem, esse é um tema que eu não tenho falado muito, né? Porque não tenho muito a dizer sobre ele, vai ser o tema de um dos próximos livros da coleção, né, que eu publiquei o meu agora. Vai ser escrita pelo Rodney, aliás, pai Rodney, meu babá, Lorixá, maravilhoso, que é um doutor em antropologia. Ele vai escrever um livro sobre apropriação cultural. Mas o que eu posso dizer sobre isso, ele escreveu o melhor texto que eu já li sobre isso, tanto que ele vai escrever o livro na coleção. A grande questão é a seguinte, o problema da apropriação cultural, do que se chama apropriação cultural, não é o fato de alguém utilizar ou praticar algo que seria identificado como algo da cultura de outra, e não é esse o problema. O problema que a gente deve discutir, e aí eu quero fugir de discutir indivíduos, eu quero discutir contextos, práticas, estruturas, é quando determinadas pessoas elas não podem praticar aquilo que é próprio da sua cultura, enquanto outras podem fazê-lo sem qualquer tipo de contestação. Então, para mim, tratar de apropriação cultural não é discutir indivíduos, ou como os indivíduos se identificam. Porque uma coisa que a gente tem que estabelecer uma distinção é entre identidade e identificação. Uma pessoa branca, ela pode, eu acho muito legal, que ela frequente o candomblé, por exemplo. Mas ela tem que entender que os orixás são africanos. Isso é fundamental entender. Ela tem o orixá dela, só que o orixá é de África e o orixá é preto. E há que se respeitar esse tipo de coisa. Tá? Então, não vejo problema. Não vejo problema em alguém usar um adorno tal, próprio de uma outra cultura, mas desde que saiba também que aquilo pertence a uma determinada prática cultural e saber também quais são os privilégios que a pessoa tem ao poder utilizar aquilo ali enquanto outras pessoas não podem fazê-lo. Né? Eu acho que tudo passa por isso. Entender esse jogo de identidade e identificação. Eu acho que é por aí. Tá? Não compactuo com qualquer tipo de proibição de você se identificar com algo da cultura de alguém, enfim, acho que não é isso que se trata, tá? A discussão é outra. A discussão é discutir racismo. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de uma questão. Falar de racismo é falar de subalternidade de um lado e privilégio do outro. Ser branco não é cor da pele, ser branco é ter privilégio, são coisas distintas. Então é importante entender esse jogo, como parte do jogo da política. É isso. Boa noite, professora. Ok. Meu nome é Verônica, eu sou professora da educação. O nome da minha mãe. É um nome muito bonito. Eu também acho. Lindíssimo. Ninguém nem me chama por ele aqui, na verdade eu sou conhecida na escola como Kiki. Eu trabalho na educação infantil e ouvindo o que você falou, inclusive assim,
a tua linha de pesquisa no Sartre, existencialismo, enquanto me parece que, pelo menos para mim, algumas decisões que são pessoais são caminhos muito óbvios, no macro, no estrutural, no institucional, eu sinto que a gente está vivendo um pouco uma crise de legitimidade política, né? Porque se você não só no Brasil, mas se você parar para pensar que logo que durante a era Obama, você teve o movimento Black Lives Matter, e que você teve uma das mais baixas participações nas votações depois disso. E, bom, não vou nem entrar em pormenores na situação política do Brasil, mas eu fico pensando como que quem tem interesse, nós, pessoas normais, que tem interesse em participar, em colocar no poder pessoas que representem esses valores que a gente está discutindo aqui, como fazer isso quando a gente está vendo crise de Estado de Direito, de legitimidade, movimentos extremistas de intolerância por todas as partes ressurgindo. Como levar isso do micro, dos nossos valores pessoais, para o macro, passando pelas instituições que estão tão deslegitimadas? Tá. Não, sua pergunta é boa, e, como toda boa pergunta, não tem resposta. Mas assim, a filosofia a gente aprende uma coisa, né? A história se sustenta pelas perguntas e não pelas respostas. Platão perguntou o que é justiça, e a gente está discutindo o que é isso até hoje. A resposta dele nem interessa tanto, mas é boa. A de Aristóteles é melhor ainda, só que a questão é a pergunta. Mas a grande questão que você colocou é a seguinte: você colocou uma série de elementos que a gente pode pensar e tem que pensar. Primeiro, tudo que você falou agora, essa crise que não é só de legitimidade política, é uma crise civilizatória, tá? Os extremismos, enfim, a baixa participação política, isso é sintoma, né? Sintoma de algo que é estrutural, que é o que você falou, é a crise econômica, entendido econômico aqui como um modelo de reprodução das condições materiais econômicas, tá? Então, eu acho que isso é um sintoma. Agora, você falou do Obama e do Trump. O Obama faz parte diretamente dessa crise, né? A gente não pode ser contrafático. Ele é um homem que eu gosto muito, a figura dele é incrível, né? Eu tenho muita admiração, um homem charmoso, tá? Sensacional. Só que é o seguinte, o Obama é o último suspiro desse mundo que está esfacelando. Olha quando que ele foi eleito? Em 2008. 2008, que é o pico central da crise que a gente está vivendo hoje. Tá? Então ele foi eleito como o último suspiro, e agora tem que falar real, do neoliberalismo. Né? Assim, o neoliberalismo conta ideologia, não como prática. Tá? Como prática continua, e tal, financiarização do capital, desemprego estrutural, isso aí está aí. O problema é o seguinte: quando é que você tem crise? O que é crise, tecnicamente? A crise é quando os modelos de estabelecimento da ordem social não se coadunam e não se compatibilizam com as práticas econômicas e sociais. Então você tem isso aqui, ó. Quando é que você tem a crise? Você tem isso aqui, ó. Ou seja, exatamente, falando em termos técnicos, né? O modo de regulação ele não é compatível com o regime de acumulação. Tá? Então o regime de acumulação, nós temos aqui um específico, capital financeiro, tal, ele não é compatível mais com o modo de regulação. Qual que é o modo de regulação compatível com esse capitalismo financeiro, global, enfim, essa coisa toda? É a diversidade cultural, o multiculturalismo, os direitos, o humanitarismo, o empreendedorismo, todo mundo é empreendedor. Por quê? Ninguém pode ter mais emprego, emprego é coisa de velho. Agora eu sou empreendedor. Humanitarismo, né? Vamos ajudar as pessoas a fazer ONG. Esse era um grande modelo, certo? Acabou. Sabe quando acabou? O dia que um cara chamado Trump assumiu o poder. Ou seja, a única coisa que mantém o mínimo de coesão, ou seja, que não faz as pessoas se revoltarem completamente com esse modelo econômico,
Veja, não temos como você convencer as pessoas de que o modelo econômico que elas vivem é o sinal do multiculturalismo. Não tem como você virar para um trabalhador da Romênia, que está lá no Canadá, e virar para ele e falar assim, não, deixa ele trabalhar 18 horas, porque é da cultura dele. Agora é a revolta. Não tem mais meio de regulação para isso. E a única forma de lidar com isso, sabe qual é? É o fascismo. É a porrada. É a pancadaria. É o racismo explícito. Tanto que, você pode ver uma coisa. A Michelle Alexander, que é uma grande intelectual negra, ela vai falar isso. Ela vai falar que nos últimos tempos, os brancos pobres nos Estados Unidos, eles perderam uma coisa. Isso que a gente não pensar em igualdade. Os negros tiveram uma afirmação muito grande do ponto de vista simbólico, mais simbólico, concretos também, mas mais simbólico. Tiveram uma afirmação muito grande do presidente negro, tal, yes we can, essa coisa toda. Só que do outro lado, você tem também um aumento brutal da desigualdade e os brancos perderam aquilo que os mantinha assim, mais tranquilos. A Michelle Alexander, com base no Du Bois, W.E.B. Du Bois, ele fala assim, os brancos perderam o salário psicológico. Qual que é o salário psicológico dos brancos? Eles olham para trás e falam assim, puxa, a minha situação está muito ruim, só que tem gente pior que eu, são os pretos. Só que daí começa o Obama, não sei o quê, Beyoncé, Jay-Z, o Denzel Washington, o negro ganhando Oscar. Aí a revolta, né? O cara não aguenta. A vida do cara economicamente está sendo destruída, o sujeito não tem emprego, vive uma vida culturalmente miserável. Veja os filmes que saíram nos últimos anos. Os filmes que falam disso, dessa vida, dessa classe operária, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, são filmes horríveis, assim, que mostram uma vida degradada, sem esperança, que é um negócio horroroso. Então, os filmes que saíram, principalmente nesse circuito aí mais alternativo e tal, você encontra isso. Os filmes na Grécia, agora, esse cinema extremo da Grécia, é um negócio muito feio. São os brancos que perderam esse lugar. Então, ou seja, o Trump não é loucura, o Trump não é ponto fora da curva, o Trump é o que esse mundo está pedindo. O candidato que nós temos aí, que está em segundo lugar nas pesquisas e tal, primeiro, segundo, sei lá, ele é o que esse mundo está pedindo. Tanto que você veja uma coisa, você viu que teve um encontro de empresários aqui no Brasil, dos industriais, você viu? Os industriais, a boca pequena, e alguns até abertamente, estão dizendo o seguinte, não, esse candidato aí talvez seja a solução. Ou seja, esses caras não têm compromisso nenhum com democracia. Quem depende de democracia é a gente, né? Que a gente quer o quê? Legalidade é a gente, que a gente quer ter um limite entre o poder brutal do capital e o Estado violento sobre os nossos corpos, as nossas vidas. Mas nem isso tem mais, sabe por quê? Porque, por exemplo, você vai pegar no Rio de Janeiro. Tem um autor que eu gosto muito, para mim é o maior intelectual hoje do mundo, chama Achille Mbembe. Um camaronês, escreve Achille, né? Com 2 L's. Mbembe, M mudo, Bembe. Esse cara é o maior intelectual. Ele tem um livro chamado Crítica da Razão Negra e um outro livro chamado Necropolítica. Esse é o cara. Está dizendo o seguinte, olha, todo o Estado moderno, contemporâneo, ele se pauta na chamada biopolítica. O Estado estabelece o poder sobre o corpo. O Estado não é aquele que mata. O Estado é aquele que mantém a vida. E por isso que ele mantém o controle. Né? Formar mercado, trabalhador, eu tenho que manter o controle, eu tenho que prolongar a vida. Por isso tem que ter sistema público de saúde, escola, preciso aumentar, prolongar a vida. Só que ele fala, sob as condições do neoliberalismo, o que eu tenho hoje é a necropolítica. Não é o controle sobre a vida, mas o controle sobre a morte. Eu defino quem morre. Então, vejam, como é que você gere o mundo pela necropolítica? Por meio de estado de exceção, olha o que está acontecendo no Brasil, olha os juízes, olha o promotor, olha o advogado. Acabou, não tem limite. Não tem limite. Por meio de estado de sítio permanente. O estado de sítio permanente é o seguinte, você estabelece um poder sobre uma área, o policial com a arma na mão vai decidir quem vive e quem morre e não vai ter que reportar nenhum superior. Você saiu no horário, ele te dá um tiro nas costas. Ele te mata. Eles atiram de um helicóptero de cima na rua e matam gente. Ninguém quer saber quem é inocente ou não. Sabe por quê? Porque depois aparecem aqueles programas do fim de tarde, dando álibi imediato para quem mata. Chamando de vagabundo. Aí aparecem aquelas imagens horríveis na televisão, né? Da mãe perto do corpo do filho,
balançando a carteira de trabalho para mostrar que o filho é trabalhador. Só que agora nem carteira de trabalho vai ter mais. Isso é necropolítica. Ó, está acontecendo nas periferias de São Paulo, está acontecendo no Rio de Janeiro. Esse é o mundo do Trump. Esse é o mundo. Então, ou seja, a tua pergunta é uma pergunta difícil de resposta, mas ó, isso é história. Esse tipo de coisa, ele não dura para sempre. Até porque não tem como durar para sempre um negócio desse. Mas a grande pergunta não é o para onde o mundo vai. O problema é o seguinte, o que nós vamos fazer para o mundo tomar um rumo diferente? Porque, veja, ao final disso tudo, não vai ter um arco-íris. Pode ter o Mad Max lá, é isso mesmo. A questão é que a gente precisa fazer projeto. E isso é o bonito da política. A política é o lugar de projetar o futuro. O lugar é projetar o futuro. A gente tem que projetar o futuro. Agora, como a gente vai fazer isso? Não sei como nessas condições, mas a questão é a seguinte, a gente vai fazer, alguém vai fazer. Se a gente não fizer, alguém vai fazer. Né? O que a gente tem que fazer agora é tentar fazer o trabalho, tentar fazer com que as pessoas que venham depois da gente tenham o trabalho mais fácil. Tem alguns caminhos para apontar. Por isso que não é besteira a gente ficar escrevendo livro, tendo, sabe, epifanias intelectuais. É fundamental. Veja, hoje, estudar, refletir, pensar, né, é um ato de resistência. É fundamental. Pensar hoje virou um ato revolucionário. Não tenho dúvida disso. É isso, senhoras e senhores. Obrigado. Ó, vou convencer esse moço a dar um curso aqui na próxima temporada. O que vocês acham, hein? Porque foi pouco, não foi? Então, gente, eu queria super agradecer o Silvio. Queria dizer para vocês que estão aqui que a palestra está no Facebook e ela ficará. Então, divulguem. Acho que se a gente quer começar um movimento aí, se a gente quer agitar isso, uma coisa que a gente pode fazer é distribuir essa conversa aqui para outras instituições. A gente passou muito da hora, mas eu acho que não dava para interromper antes. Desculpa a Paulinha, que está assistindo, que é uma professora daqui, que fez uma pergunta enorme. Eu vou te encaminhar. Eu respondo. E aí ele responde, tá? Então, não deu, Paulinha. A gente deu prioridade para quem estava aqui. Então, gente, muito obrigada e até a próxima. Valeu.